Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Felipe Campos e hoje trago para vocês o processo acelerado de um desenho que eu fiz no estilo Soul, que é aquele desenho da Disney, da Pixar, que foi lançado recentemente. Eu achei algumas mensagens bem interessantes no filme e resolvi trazer o desenho aqui para vocês. Sobre, por exemplo, o que seria o seu objetivo de vida? Se você alcançasse esse objetivo de vida, o que você faria logo em seguida? Às vezes parar e refletir um pouco sobre o momento que nós estamos agora, nós como artistas, e para onde nós queremos caminhar, é importantíssimo. Porque o que você tem estudado ultimamente? Você quer melhorar o que em específico na sua arte? Você já se preocupou com isso? Você sabe quais são as etapas a se seguir para chegar no objetivo que você quer? Então, esse filme me fez parar um pouco para refletir sobre essas coisas. Mas o filme vai bem além disso. Saber aproveitar cada momento é a mensagem principal do filme. Aquela atenção que nós damos para nossa família, amigos, ou até mesmo naquele momento que a gente come uma pizza perto da pessoa que a gente gosta. Saber aproveitar cada momento desse é importantíssimo. Caso contrário, a gente acaba desanimando no meio da jornada. E isso pode ser uma coisa ruim. Eu já vi muita gente desanimar por ficar frustrado. E saindo um pouquinho aqui agora do filme, vamos para o desenho. Eu comecei fazendo o esboço do meu personagem desse objeto. Logo em seguida eu comecei a fazer uma seleção. Eu faço essa seleção para poder depois pintar essa área, porque fica mais fácil depois, na hora que você quiser colocar luz e sombra, toda a sua pintura ela vai ficar direcionada somente aonde tem aquela parte pintada ali. No caso, que é esse azul e esse cinza azulado ali embaixo da caneta também. Então, agora, por exemplo, eu comecei colocando as sombras um pouco mais duras, né? Aquelas sombras que a gente tem muitas sombras de contato, que a gente chama de sombra de oclusão, e também alguns lugares onde ele realmente eu acho que seria um pouco mais escuro. A iluminação, logicamente, está vindo aqui da esquerda, então eu tento fazer um pouco essa lógica, usar um pouco essa lógica de se a sombra está vindo do lado da esquerda, logicamente o lado da direita vai ficar sombreado. Só que também tem outros poréns, existem sempre um objeto ou outro que pode estar fazendo um pouco de sombra projetada. Então, por exemplo, ali na perna dele, eu fiz um pouco a projeção da barriga, a própria perna ali do lado da esquerda também está fazendo um pouco de projeção na coxa, e eu sempre vou usando um pouco dessas lógicas. Coloquei o fundo um pouco mais escuro agora para o desenho ficar bem destacado, porque é muito importante que na hora da pintura você tenha uma noção de valor tonal, né? Porque se o personagem da frente é claro e o fundo também é claro, você mata a sua arte. Então você tem que deixar o fundo escuro se você quiser sobressair um personagem ou um desenho mais claro que você esteja fazendo. E vice-versa. Caso o seu personagem seja bem escuro, coloque o fundo bem claro. E foi um pouco dessa lógica que eu usei. Então a todo momento aqui eu venho com a ferramenta de seleção também para ajeitar algumas coisas. E a caneta também, como eu fiz, que a gente chama de flatting, né? A gente pega aquela seleção, pinta, já preparando o nosso desenho para depois a gente colocar luz e sombra do jeito que eu estou fazendo agora. O único momento que eu usei linhas aqui na arte mesmo foi na parte de fazer essa caneta. Porque se vocês repararem, eu não usei linhas no personagem. E uma outra coisa que também é interessante falar é sobre essa questão de valor tonal. A caneta ela é escura, o fundo também é escuro. O que a gente faz nesse caso? Eu tentei fazer uma luz de recorte ali na parte de baixo da caneta. E isso meio que separa um pouco o fundo da própria caneta. Sem essa luz ali para separar, eu meio que teria a caneta misturada com o cenário, meio que misturado com o fundo. Isso não ficaria uma coisa muito boa. Então, a todo momento eu venho ali e reforço um pouco essa luz ali para ficar cada vez mais destacado e vai ficar um pouco melhor. Depois de eu ter colocado mais ou menos as sombras no personagem do jeito que eu queria, agora eu estou detalhando um pouquinho mais. Realmente estou colocando as cores do jeito que o personagem no filme ele é. Então eu uso um pouco de roxo, um pouco de azul, um verde água e assim por diante. E vou testando. A todo momento eu testo. Às vezes eu não gosto, eu volto, eu tiro uma parte que ficou um pouco mais roxa, uma parte que ficou mais azul. E a todo momento eu vou fazendo esse teste. E eu vou fazendo esses testes
e aplicando de novo coisas que às vezes a gente acaba tirando na pintura, como as sombras projetadas, as sombras de oclusão e tudo mais. Porque é interessante que você tenha partes mais escuras para sobressair as partes mais claras também. E recomendo muito que vocês também tenham uma boa noção de luz e sombra. O que seria uma sombra projetada, uma sombra de oclusão, o que seria uma luz de recorte, uma luz especular. Então isso também é muito importante. Não é obrigatório assim, que vocês saibam o nome de cada luz e sombra, mas pelo menos que vocês entendam cada luz e sombra. Porque melhorar na pintura em questão de luz e sombra sem conhecer as luzes e sombras, eu acho quase impossível, né? Fazer uma coisa só, eu acho que é desse jeito. Então é meio complicado. E agora vocês estão percebendo que eu estou fazendo a parte dos olhos. Eu fiz aquilo que eu já tinha falado agora há pouco, que é o flatting. Nós criamos uma seleção, pintamos aquela seleção e depois na hora que nós formos fazer a renderização, ou seja, aplicar luz, sombra, fica mais fácil, porque você delimita aquela área da pintura. Como se a seleção ainda existisse, só que com a tinta no caso. Agora eu estou fazendo também o flatting da sobrancelha, para aí sim começar a fazer a pintura. Nesse caso aqui eu usei aquela lógica de que tem a pupila, tem a íris. A íris ela vai receber a luz mais de baixo, então a parte de cima ali da íris ela fica mais escura. Então se a luz está vindo ela vai bater somente nessa parte de baixo. Então volta mais uma vez aquele entendimento sobre luz e sombra e também sobre estudar materiais. O que seria estudar materiais? No caso, estudar roupa, tijolo, pedra, água, meio que olho também poderia ser uma das coisas, né? Dente, cabelo, enfim. Tudo isso um estudo mais aprofundado em uma coisa mais específica. Fiz ali também um brilho ali para os olhos, e como se ele estivesse refletindo alguma coisa que estivesse mais para longe. E por último, eu finalizei ali com um highlight, né? Que é o nosso brilho especular. Coloquei um pouco ali, fiz alguns testes também, ver se fica interessante. E finalizei desse jeito. Escureci também a parte um pouco do olho, para dar um pouco mais de profundidade, para saber que aquele olho está um pouco mais para dentro. E depois disso é continuar renderizando. Ou seja, aplicando luz e sombra, sempre testando, vendo se fica legal. E até chegar na etapa final. Então eu vou deixar vocês conferindo agora como é que ficou aí esse finalzinho do desenho. E esse é o resultado do processo acelerado desse desenho. Bem, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui e falou!